Hello! Olá, seja bem-vindo à aula de inglês instrumental para técnico de segurança do trabalho. Eu sou a professora Clarissa e hoje nós ainda continuamos falando de tempos verbais do presente. Na parte 5 a gente vai falar sobre o Present Perfect Continuous. Segue comigo que a gente vai explicar para você o que é esse tempo verbal. Como o próprio nome já diz, o Present Perfect Continuous ele é usado para indicar a continuidade de uma ação, certo? Mas não é essa também a função do Present Continuous? Sim. No entanto, o Present Perfect Continuous sempre tem alguma relação com o passado, tanto o Present Perfect Simple como o Present Perfect Continuous. E a gente vai entender melhor isso vendo algumas situações que a gente vai colocar aqui para a gente analisar. Então, olha lá, o Present Perfect Continuous, a estrutura dele segue a seguinte forma. Lembrando, eu sempre vou ter um sujeito, eu vou usar o verbo have ou has, dependendo da pessoa, mais o been e o verbo principal. Então, o Present Perfect Continuous, ele é um tempo verbal composto por 3 verbos. Eu vou usar o have ou has, dependendo do sujeito, o been, que já está no particípio passado, e o verbo principal usando a terminação do gerúndio, que no inglês é o ing. Lembrando que o gerúndio é os verbos que, por exemplo, viajar, no gerúndio viajando, trabalhar no gerúndio trabalhando, que termina em ando, indo e assim vai, que no inglês termina com o ing. Então, vamos dar uma olhada um pouquinho mais a fundo nas formas afirmativas, negativas e interrogativas do Present Perfect Continuous. Lembrando que eu vou usar o sujeito, o have ou has, dependendo do sujeito que eu estiver utilizando, o been, que é o verbo ser, estar, e o verbo principal, que traz o significado da ação no gerúndio, ou seja, usando ing ao final dele. Olha a forma afirmativa. I've been waiting for you for 3 hours, ou seja, eu estive esperando por você durante 3 horas ou por 3 horas. Para she, eu vou ter que usar has. She's been dreaming all night long. Nesse caso, você está vendo que eu também posso fazer abreviações com have ou com has. Então aqui, esse apóstrofe S é o has. She's been dreaming. Ela tem sonhado. We have been writing a letter. Nós temos escrito ou estamos escrevendo uma carta. Então, na negativa, para fazer ela, eu vou acrescentar o not depois do have ou do hasn't, ou do has. Ou também eu posso usar a forma abreviada do have ou do hasn't junto com o not. Olha o exemplo. I haven't been waiting. Eu não estive esperando. She hasn't been dreaming. Ela não esteve sonhando. We haven't been writing. Nós não estivemos, nós não estávamos escrevendo. Agora, para fazer a forma interrogativa dessa forma verbal, eu vou passar o have ou has na frente do sujeito. E aí eu faço a pergunta ou a interrogativa. Olha o exemplo. Have I been waiting you for 3 hours? Eu estive te esperando? Olha o segundo exemplo. Has she been dreaming? Ela esteve sonhando? E have we been writing? Nós estivemos escrevendo? Então, lembrando, na negativa e na interrogativa, quem vai flexionar ou quem vai mudar de posição é o have, correto? Então, segue comigo. Os usos, vamos entender agora melhor os usos do Present Perfect. Em que situações o Present Perfect é utilizado? A primeira é a ação que começou no passado e ainda está acontecendo. E eu quero enfatizar que ela continua ocorrendo até o presente momento. Então, o Present Perfect Continuous indica algo que começou a ser feito em algum tempo do passado e ainda não terminou. Para destacar quanto tempo a ação vem ocorrendo, é comum usar palavras como for quer dizer por um determinado tempo, e o since, que quer dizer desde um determinado período. Então, veja os exemplos abaixo com o Present Perfect Continuous, usando o verbo trabalhar e estudar. Quanto para o gerúndio, trabalhando e estudando no português. Então, o primeiro exemplo que eu tenho é They have been talking for at least 1 hour. Eles têm conversado por pelo menos 1 hora, ok? Olha o segundo exemplo. She has been working at that company for 3 years. Ela
trabalha ou ela tem trabalhado naquela empresa há 3 anos. Então, lembrando, o Present Perfect Continuous, ele é utilizado para uma ação que teve seu início em um período, em um dado momento do passado e que continua ocorrendo neste momento, certo? A segunda situação na qual o Present Perfect Continuous vai ser utilizado é quando eu preciso descrever ações que vem acontecendo recentemente, certo? Usa também o Present Perfect Continuous para falar de algo que vem ocorrendo com frequência. As datas, elas não são importantes, mas sim a frequência de que ocorrem essas ações. É como usar palavras para indicar esse tempo como recently. Recent quer dizer recentemente. Ou, por exemplo, lately quer dizer ultimamente. Ou seja, esses dois advérbios indicam o que a gente quer falar, que recentemente ou ultimamente algo vem acontecendo. Então, vamos traduzir as frases com o verbo de ligação andar. Então, olha, recently I have been feeling very tired. Então, recentemente, eu ando me sentindo muito cansado. Ou seja, eu comecei a me sentir cansado em determinado tempo do passado e continuo me sentindo cansado neste momento. She has been watching too much television lately. Ela anda assistindo muita TV ultimamente, certo? Comparando o Present Perfect Continuous com o Present Perfect Simple, a gente percebe que existe muita semelhança entre os dois, certo? Mas, contudo, existe uma diferença. Eu vou usar o Present Perfect Continuous principalmente quando eu quero enfatizar a duração dessa ação. Nesse caso, a gente tem a informação de que, olha só, I've been studying English since the beginning of the semester. Então, eu estou estudando inglês desde o início desse semestre. Então, a gente tem aí uma identificação da duração dessa ação. Ou seja, quando eu iniciei ou por quanto tempo eu fiz aquela ação. Então é isso, pessoal. A gente chegou ao fim de mais um tópico sobre tempos verbais. Hoje a gente falou sobre Present Perfect Continuous. Thank you very much. Muito obrigada and see you next class.